Boa tarde, gente! Hoje iremos falar sobre o livro Lusíadas. A gente dividiu em 5 partes. Cada um vai falar uma parte do livro. Eu vou falar sobre a estrutura, como foi feito. A Carol vai falar sobre a parte histórica. A Maria Luísa e a Giovana vai falar sobre os personagens. E a Milena vai falar sobre o enredo. E por fim, o Pablo vai falar sobre o tempo da máquina do tempo. E agora vamos lá o que eu vou falar. Os Lusíadas é uma obra épica. A obra épica é um longo poema narrativo que se trata dos feitos históricos ligados a um povo. Nesse caso, o autor fala sobre viagens do Vasco da Gama rumo à Índia, que para representar ao enaltecer uma forma de epopeia ao povo lusitano, que são os portugueses. Essa obra foi escrita em um período muito nacionalista. Nesse livro foi usado a estrutura da escrita canônica, que se trata da divisão de textos em 10 contos, ou seja, 10 partes. As estrofes e poemas estão organizados em oitavos reais e sílabas cruzadas, de 1 a 6 e emparelhadas no 7 a 8 ABC. E por fim, os versos estão organizados em 10 sílabas métricas, são versos decassílabos. Essa é uma obra e exemplo impecável, porque toda a obra tem 1.113 estrofes e mais de 8.000 versos medidos igualmente. Agora fique com Maria Luísa e Giovana falando sobre os personagens dos Lusíadas. Fala aí, galera, aqui é a Maria Luísa. E aí, galera, aqui é a Giovana. E a gente vai falar um pouquinho sobre os personagens que Camões traz dentro do livro. Os personagens reais, né, as pessoas de verdade, não os personagens fictícios, que são os deuses e tudo mais. Essa vai ser uma outra parte do podcast. Vamos começar, então. Eu vou começar a falar sobre o primeiro personagem, que é o velho do Rastelo, que foi um ancião português, que ele começa a se manifestar contra os portugueses, para eles não ir viajar pelos mares. Quando ele começa a se despedir, os portugueses começam a se despedir de seus parentes, família, o velho afirma que os portugueses estão em estado de ansiedade e busca de muito poder, fama e cobiça. Então ele acha que é melhor ele não fazer essa viagem. É isso. Agora eu vou falar sobre o gigante Adamastor, que foi uma personificação muito boa que Camões fez dentro do livro em relação ao gigante, né? E ele era conhecido como o temido Cabo das Tormentas. E Cabo das Tormentas era o lugar em que todos os portugueses, os viajantes e os navegantes que passavam por lá, eles eram amedrontados pelo gigante Adamastor. Isso porque, na real, ele era filho da Terra. E ele estava completamente apaixonado pela Tétis, que era uma ninfa muito bonita. As ninfas, elas são tipo sereias, elas eram muito bonitas. E aí, ela não correspondia ao amor dele. Isso deixava ele muito chateado. E aí, ele ficava muito zangado. E aí, a mãe de Tétis, para fazer o que ele quisesse, né? Ele queria Tétis perto dele. Ela fez um monte de barro, assim, tipo um formato de mulher e colocou lá para enganar o gigante e ele acabou caindo na armadilha. E aí, como ele tinha tanta expectativa e as expectativas dele foram quebradas, ele ficou com muita raiva e ele decidiu que ele amedrontaria aquele lugar no mar para todo sempre e amaldiçoaria todos que passassem por lá. Então, Malu, meu próximo personagem é Nuno Álvares, que era um rapaz que o autor do livro traz como um rapaz ele traz várias qualidades físicas, morais, ética. Uma delas era que ele era muito forte, leal, verdadeiro, veloz. E o Nuno Alves, ele era qualificado como uma figura central e responsável não só pela vitória na batalha de Ajubarota. Ajubarrota, repete. Ajubarroto. Como é que Repete de novo. Ajubarrota. Ajubarrota, mas também pela construções e afirmações da liberdade do reino. E esse foi um personagem que
era um dos principais personagens que o autor traz no livro. O próximo personagem a Madu vai falar. Então, agora eu vou falar sobre Inês de Castro. E, na verdade, a história dela dentro do livro parece na novela, né? Foi uma trama de amor muito complexa e surpreendente. Então tá, Inês de Castro e a Dom Pedro, eles eram totalmente apaixonados, só que tinha um problema. Dom Pedro era casado com Constança. E Inês era amante dele, obviamente. E todo mundo descobriu desse amor dos dois, inclusive Constança. E ninguém aprovava, logicamente. Então, ele teve que mandar a Inês para ser exilada dentro de um castelo e separada dele para sempre até então. E aí, um dia, depois de um tempo, Constança engravidou e acabou morrendo no parto. E com isso, Inês pôde voltar para Portugal e casou com Dom Pedro e eles tiveram 4 filhos. Só que tinha um problema, Inês, ela era espanhola. E aí, como eles já estavam com 4 filhos e tinha toda essa influência espanhola dentro do reinado português, o pai de Dom Pedro ficou com muito medo de acontecer alguma rebelião ou alguma coisa assim em relação à Espanha. E enquanto Dom Pedro estava numa batalha, ele mandou matar Inês de Castro. E aí isso deixou Dom Pedro arrasado e ele não sabia o que fazer. E aí a decisão que ele tomou foi desenterrá-la e coroar ela enquanto ela estava morta e fez que toda a corte beijasse suas mãos, as mãos de defunto. A gente já falou um pouquinho sobre os deuses protagonistas dentro da história. Então, o meu primeiro deus que eu vou falar é sobre Júpiter. Júpiter, eles acreditavam que os portugueses eram povos guerreiros, corajosos e tal. Outro deus também que a história traz é Vênus. Era uma deusa do amor e da beleza e ela simpatizava pelos portugueses, pelo fato que eles lembravam dos romanos, tanto pela língua semelhante e quanto pela coragem que eles demonstravam e pelas grandes conquistas que eles realizaram. Agora a Malu vai falar sobre outros deuses. Vou começar falando de Baco. Baco, ele era deus do vinho, né? E ele, assim, ele tinha raiva dos portugueses, porque ele achava que era uma injustiça os portugueses tentarem, né, roubar todas as coisas dos indianos. Então, ao longo da história toda, ele vai aprontando ciladas com os portugueses para que eles não conseguissem chegar nas Índias. E, entretanto, né, ele amava muitos indianos, ele gostava muito, e os indianos faziam culto para ele e tudo mais. A próxima deusa é Tétis. Ela aparece no final do livro. Ela é a deusa do amor e ela morava na Ilha dos Mares. Ela era uma ninfa, né? E aí, como eu disse, ela aparece no final da história, quando ela leva os portugueses para a Ilha dos Amores. E ela mostra a máquina do mundo para Vasco da Gama, né? Que esse era o objetivo deles estarem lá. E foi isso. Foi Né? isso, os deuses. Agora a gente vai passar a palavra para Milene e para Carol, que ela vai falar sobre o enredo da história. Exatamente. Oi, pessoal, agora retomando, eu e a Milena vamos falar sobre o enredo propriamente dito do livro. O livro começa com os portugueses navegando pelo Índico, rumo à Índia, no caso. Do verso 20 a 41 do canto 1, os deuses resolvem se reunir em um concílio para decidir qual vai ser o destino dos lusitanos. Nesse concílio, Baco, que é o deus da festança, ele se mostra totalmente contrário ao sucesso dos portugueses. A partir desse momento, Baco, que era contra a vitória dos portugueses chegando na Índia, ele começa a armar várias ciladas. No verso 69, os portugueses chegam a Moçambique e ele induz um mouro a lhes dar uma instrução errada. No verso 106, Vasco da Gama ele é atacado, ele toma um escravo e esse escravo quase leva eles para um ataque imprevisível. Mas Vênus, que é a deusa que estava ao lado deles, os protege. Ela faz isso diversas vezes durante o livro. Depois de um ato heróico de Vênus, eles chegam a Moçamba. E Baco induz o rei de Moçamba a transmitir uma notícia falsa para eles, mas Vênus impede de novo. Depois disso, Vênus roga para Júpiter para que ele proteja o seu povo. Então Júpiter manda Mercúrio inspirar Vasco da Gama. Por isso eles chegam a Melinde.
Melinde o rei recebe eles com festa e neste momento de conforto e celebração, o Vasco conta sobre os feitos dos portugueses e fala sobre sua terra. No canto 3, Vasco conta sobre a origem de Portugal, que se iniciou na Batalha de Ourique. Do verso 107 a 117, acontece apenas uma descrição do reinado de Sancho I, Afonso II, Sancho II, Afonso III e Diniz. A partir do verso 118, acontece o assassinato de Inês de Castro, como as meninas já ressaltaram, que era amante de Dom Pedro, com quem ele teve 4 filhos. Depois disso, acontece a Batalha de Salado, entre os lusitanos e os mouros. No quarto canto, o autor menciona a Batalha de Ajubarrota, e então acontece a aparição do velho de Restelo, que é um velho experiente e desaprova a viagem arriscada que Vasco da Gama está fazendo. Ele desaprova a ousadia dele, porque muitas mulheres e crianças morriam nessas viagens. Então, depois disso, os portugueses saem da praia de Restelo e continuam a navegação. Agora eu vou passar a palavra para Milena e ela vai continuar do canto quinto até o final. Bom, então, começando no canto quinto, a gente tem a história do gigante Adamastor, né? Que é o deus dos fenômenos naturais. E além de Baco, ele também estava contra o sucesso dos portugueses, de Vasco da Gama. Já no canto 6, a gente vai ter a esquadra saindo de Melinda e indo rumo à Índia. Só que Baco ele vai descer para o Conselho de Netuno para induzir deuses marinhos contra os portugueses, para que eles não chegassem. Então, como conta a lenda, né, das 12 de Inglaterra, eles são interrompidos por uma tempestade e só foram salvos por causa da interferência de Vênus. Assim, chegando às Índias, em Calicut. No canto 7, Vasco vai fazer uma descrição completa das Índias de como tudo funciona por lá. Ele vai ser levado pelo Moro para visitar Calicut e depois ele é recebido pelo Catual, que é uma espécie de embaixador. Baco faz o Samorim ficar contra os portugueses. No canto 8, o Catual vai visitar a esquadra de Vasco da Gama e Paulo da Gama, capitão, vai explicar para ele o significado das insígnias da bandeira portuguesa. Vasco da Gama é preso e vai trocar a sua liberdade por mercadorias valiosas que Portugal tinha. Então, o autor fala muito mais nessa parte sobre o poder do ouro. Bom, no canto 9, a esquadra ela vai partir de Calicut para voltar a Portugal, mas eles são levados para outro lugar por Vênus, um lugar chamado Ilha dos Amores. Vasco descreve a ilha como uma ilha muito bonita. Bom, no canto 10, para finalizar, Tétis oferece um banquete aos portugueses em forma de recompensa por tudo que eles tinham conquistado ao longo dessa viagem. E depois disso, ela vai levar Vasco da Gama no alto de um monte para mostrar para ele a máquina do mundo. E agora vocês podem ficar com o Pablo, que vai explicar essa tão importante ferramenta que é a máquina do mundo para os Lusíadas. E aí, gente, tudo bem com vocês? Já como a Milena disse que eu vou falar sobre a máquina do mundo, só para finalizar o conto, lá no conto de 5 de Os Lusíadas, os portugueses ainda continuavam se encontrando lá na Ilha dos Amores, e eles eram recebidos de uma forma muito honrosa, e que até as ninfas chegavam a oferecer um banquete para eles. E enquanto isso, o Tétis, que é uma ninfa do mar, conduziu Vasco da Gama a um cume de um monte, para mostrar para ele a máquina do mundo e os lugares por onde o Império Português iria passar. E já a máquina do mundo diz a respeito aos cosmos e ao funcionamento do mundo, que é uma bola luminosa que é responsável por tudo que aconteceu no nosso universo e também tudo que acontece nele. E de uma forma um pouco mais teórica, ela é um círculo formado por outro círculo, e que representa os níveis. E cada um desses níveis tem a sua funcionalidade. E de acordo com Camões, o mundo apresenta uma região elementar e uma outra celeste. E essa parte elementar é sujeita a contínuas alterações. E ela está dividida em 4 partes. E a primeira parte é a Terra, que está no centro do mundo.
E a segunda parte é a água. E a terceira e a quarta parte está ao redor, que é o ar e o fogo. Já a região celeste é composta por 9 esferas, que são o Sol, a Lua, o Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, as estrelas fixas e o céu. E a primeira camada da máquina do mundo é a camada externa, que é o Império, no caso o Paraíso. E lá no Paraíso se encontram as almas puras e os destinos dos seres. E essa é uma camada imóvel. Já a segunda camada ela é chamada de primeiro móvel. E essa camada é responsável pela transição do dia e da noite. E essa camada gira com extrema rapidez, diferente do primeiro nível. Já o terceiro nível, ele se chama cristalino, e esse é um giro lento, porque ele está ligado diretamente ao primeiro móvel. E o quarto nível se chama firmamento, e este é formado por um corpo liso e brilhante. E já os próximos 7 níveis correspondem de uma forma individual aos astros: Saturno, Júpiter, Marte, Lua, Sol, Vênus e Mercúrio. E eles costumam se deslocar de uma forma natural. E por fim, no centro se encontram os 4 elementos que correspondem à Terra. Dentro deles estão os impertinentes humanos. Então, gente, eu vou passar a palavra de fechamento para a Milena. Então, gente, é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast. Foi essa a jornada de Vasco da Gama, com muitos desafios, com certeza. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso podcast. Tenham um bom dia e fiquem com Deus.